Henker que vive duas vezes. Capítulo 83. Besta mítica, 6. Edora assentiu calmamente. Fante voltou enquanto esfregava as laterais doloridas e respondeu. É por isso que estamos aqui, pai. Quero dizer. Você nem piscou quando Artia estava em apuros. Por que é tão urgente desta vez? Manter um ponto de vista neutro. Era um princípio rígido da tribo de um chifre que havia sido estabelecido desde os tempos antigos, e também a razão pela qual eles poderiam reinar como o clã mais forte. Eu não ia interferir no começo, mas as coisas ficaram complicadas. Fante e Edora franziram a testa com as palavras do homem de meia idade. O pai deles era um dos 9 reis, que detinha o status mais alto na torre. Em termos de força absoluta, ele foi um dos 5 maiores especialistas. Mas tal homem achou que esta era uma situação complicada. Resumindo, vamos entrar na guerra como mercenários. O que, mas? Flan disse que desistiria de sua trompa. Você sabe o que isso significa. Não havia nada que eu pudesse fazer. Os outros anciãos também deram o seu consentimento. Os olhos de Fante e Edora se arregalaram. Para os membros da tribo de um chifre, seu chifre simbolizava honra e orgulho. Flan era o irmão mais novo do homem de meia idade e também um dos melhores guerreiros da tribo. Desistir da trompa era o mesmo que renunciar a tudo o que conquistou até agora. Se foi por isso que o pai deles disse que era complicado, eles entenderiam o porquê. Será uma longa história, então vamos entrar primeiro. Sinto muito, mas também não sei. É mesmo? Há alguma coisa que você possa ver na pulseira? Yon-Wu perguntou, levantando a cabeça, mesmo sabendo que a Fênix não estava lá. Eu vejo alguma coisa? Não. Também estou confuso porque normalmente consigo ver através da maioria dos objetos. Mas esse seu item, não consigo ver nada dessa pulseira. É como se... A Fênix parou por um momento para encontrar as palavras certas. Sim, é como se a pulseira estivesse envolta em névoa. É assim que parece aos meus olhos. Yon-Wu estreitou os olhos. Um artefato que os olhos da Fênix não conseguem ver é a dor. Bem, isso é frustrante. Mas há uma coisa que posso te dizer. O que é? Essa pulseira é um artefato que representa minha antítese, mas ao mesmo tempo está alinhada comigo. Pense nisso como um espelho. Antítese, um espelho? Foi uma analogia tão obscura. Sou uma criatura que representa a própria vida, mesmo na morte. Mas esse item foi feito da morte e representa a morte para os vivos. A vida está a apenas um passo da morte. Esse artefato e eu possuímos o poder de circulação, regeneração e ressurreição. A Fênix falou com uma voz pesada. Portanto, pode-se dizer que a pulseira e eu somos iguais. Como duas imagens refletidas em um espelho, mas também como dois lados da mesma moeda. A explicação da Fênix foi clara como lama para Yon-Wu. A Fênix riu levemente, como se tivesse lido os pensamentos de Yon-Wu. Sim, eu entendo sua confusão. Mesmo eu não entendo completamente o que é esse artefato. Então ela deixou um comentário estranho. Mas tenha uma coisa em mente. Isso irá ajudá-lo a resolver os mistérios por trás daquela pulseira. O que é? Vida e morte, embora pareçam duas coisas distintas, não são diferentes. Eles são um. Vida e morte são uma só. Sim. A Fênix poderia voltar à vida mesmo após a morte porque ela poderia controlar a própria vida. A pulseira negra, por outro lado, poderia controlar a morte. Coletou almas dos mortos e as converteu em energia escura ou espíritos familiares. Se visto de uma perspectiva diferente, também poderia ser considerado uma forma de ressurreição. Talvez fosse disso que a Fênix estava falando. Embora parecesse algum tipo de enigma, poderia ser a chave para resolver as dúvidas que ele tinha sobre o artefato, talvez até sobre o Rei Negro. E sobre esse escudo, certamente posso sentir o poder divino dele. Foi abençoado pela deusa da guerra? Ou foi usado por ela mesma? Os olhos de Yon-Wu se arregalaram de surpresa. A Fênix continuou com uma voz ligeiramente exultante. Vejo que você não quer que os outros saibam disso. Eu entendo. Então jurarei sob um juramento de alma que manterei isso em segredo. Juramento da alma. Era um contrato que colocava a alma sob amarras, destruindo-a caso alguém quebrasse o contrato. A Fênix estava praticamente dizendo que nunca revelaria seu segredo a outras pessoas. Obrigado. Você salvou meu filho. É justo que eu me adapte a você. Mas eu gostaria de examinar seu escudo, então você me permitiria dar uma olhada? Já faz um tempo que não encontro um artefato divino. Yon-Wu pensou que não haveria problema em mostrar a ela, já que ela havia feito uma promessa sob um juramento de alma. Ela parece ter conhecimento sobre artefatos divinos. Esta poderia ser minha chance de perguntar a ela sobre a Aegis. Yon-Wu acenou com a cabeça e trouxe o escudo para sua frente. Escudo de 9 camadas translúcidas rosa claro. Na aparência, era tão bonito quanto a obra de arte feita por um artesão. Mas embutida no centro de tal obra-prima estava a cabeça de um monstro de aparência feia. Essa é a Medusa. Medusa, uma górgona que petrifica quem a olha nos olhos. Sim, eu ouvi falar disso. Sobre uma deusa brilhante e corajosa no Olimpo. E que o seu poder pode derrotar os erros do mundo e trazer apenas o que é certo. Este é o artefato dela, não é? Yon-Wu ouviu a admiração da Fênix e olhou para Aegis com olhos dracônicos.
Égide de Atenas. Classificação. Avaliação. Descrição. O escudo de 9 camadas usado por Atena, a deusa da guerra e muitos outros. O escudo fornece ao proprietário proteção divina e uma bênção que bloqueia a maioria dos ataques. No entanto, como um artefato divino, é conhecido por escolher seu dono. Se o proprietário nutrir pensamentos malévolos ou manchar a honra de Atena cometendo um crime hediondo, isso causará danos ao proprietário. Asterisco maldição da Górgona. Atena, para punir as 3 irmãs Górgonas por se revoltarem contra o Olimpo, ordenou ao seu apóstolo, Perseu, que se livrasse da Medusa. Depois de matá-la com sucesso, Perseu decapitou Medusa e deu sua cabeça a Atena, que a colocou neste escudo. Repele toda maldade e traz uma forte maldição de petrificação para aqueles que encontram seus olhos. Asterisco arma da deusa. Concede ao proprietário uma forte bênção que o protegerá de ataques físicos e liberará uma aura avassaladora que pode quebrar o espírito do oponente. Também concede bênçãos àqueles que o proprietário reconhece como aliados dentro de um determinado alcance. A bênção aumenta as estatísticas e o moral em 10% e aumenta a resistência contra todas as propriedades em 15%. A área de efeito e o número de destinatários aumentam proporcionalmente à proficiência nas habilidades. Habilidade bloqueada. Selado. Asterisco este é um artefato único, nenhum artefato igual existe na torre e estará vinculado ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Asterisco algumas das habilidades estão seladas. Você deve atender às qualificações ou condições para retirar os selos. Asterisco algumas informações não podem ser acessadas. Você deve atender às qualificações ou condições para visualizar as informações. Parecia que a descrição fornecida pela Fênix o ajudou a descobrir mais informações sobre a Aegis. Deve ser bem diferente da pulseira. Talvez melhor, não é? É sim. Ion acenou com a cabeça, tremendo de excitação. O escudo era ainda melhor que sua expectativa inicial. Até agora, Ion havia adquirido inúmeras peças escondidas com base nos registros que seu irmão lhe deixou no diário, acumulando assim a maioria dos belos artefatos e habilidades que poderia adquirir abaixo do 11º andar. Mas a Aegis era incomparavelmente melhor comparado a todos eles combinados. Um artefato que assume funções defensivas e ofensivas. A primeira opção de Aegis, Cars of Gorgon, não apenas o protegeu de feitiços sombrios, mas também serviu como meio ofensivo ao colocar a maldição da petrificação. No entanto, o foco de Ion estava na outra opção. Uma habilidade de controle de multidões. Uma opção que fortalece os aliados e aplica um debuff aos inimigos. Normalmente, esse tipo de habilidade era exclusivo das classes Lorde. Mas mesmo os Lordes geralmente tinham limitações em suas habilidades, como só serem capazes de atingir seus lacaios. Por outro lado, a Aegis fornecia buffs para qualquer um que Ion considerasse um aliado. Isso significava que Ion poderia conceder o buff a seus espíritos familiares, sua futura besta mítica e a quem quer que viesse se aliar a ele, tudo ao mesmo tempo. Existem mais opções para a Aegis do que aquelas que Jeong-Woo mencionou em seu diário. Com isso, pelo menos você não precisa se preocupar em ser atingido por uma faca cega. Atualmente havia apenas alguns manejadores conhecidos de artefatos divinos espalhados pela torre. E a maioria deles, se não todos, eram apóstolos de deuses. Até onde ele sabia, ninguém possuía uma arma divina sem quaisquer restrições. Mas devido à personalidade do dono original, parece que o escudo tem requisitos muito rigorosos. Ion acenou com a cabeça ao ouvir as palavras da Fênix. Assim como ela disse, não é que não houvesse nenhuma restrição. Abrigando pensamentos malévolos e manchando a honra de Atenas. Segundo a mitologia, Atenas foi descrita como um dos poucos deuses generosos e razoáveis. E por causa disso, ela era muito estimada por muitas pessoas. Pensamentos malévolos. E isso poderia representar um problema para Ion que jurou vingança contra os assassinos de seu irmão. Essa habilidade de repelir a maldade também pode ser um obstáculo. Ion olhou para seus familiares espirituais que mantinham distância dele. Seus familiares espirituais estão vigiando um de seus pertences com medo. A afinidade familiar de seus familiares espirituais diminuiu. Os espíritos já estavam com a cabeça virada para evitar fazer contato visual com a cabeça da Górgona. Os mais fracos tremiam de medo. Percebendo o efeito do escudo, Ion tentou extrair mana do elemento escuro, mas... Quebrar asterisco. A energia que estava se formando em sua mão de repente desapareceu no ar, acompanhada pelo som de vidro quebrando. Ion chutou levemente a língua. A Aegis não combina bem com pulseira negra. Black Bracelet utilizou mana escuro e maldições, e a Aegis os repeliu. Era óbvio que os dois não combinavam bem. Então e Vigrid? Ion puxou o Vigrid de suas costas e segurou-o com a mão direita. O que aconteceria se a outrora divina espada demoníaca encontrasse o artefato divino? Asterisco Jeeng asterisco. Vigrid começou a tremer sob a energia sagrada de Aegis. Só então. A maldição demoníaca que corrompe Vigrid está sendo dissipada por Aegis. O aspecto divino de Vigrid começará a ressurgir. Mas a maldição da espada é muito intensa, mais energia sagrada será necessária para acabar completamente com sua maldição. E é isso que acontece.
Yeon-woo não pôde deixar de se maravilhar com a mudança que a Aegis trouxe. Ele estava procurando maneiras de remover a maldição de Vigrid para restaurar as forças adormecidas dentro da espada. Mas ele não esperava que a Aegis fosse a resposta para isso. O escudo rejeita o bracelete mortal, mas aceita a espada amaldiçoada. Isto é muito interessante. Parecia que a Fênix se divertiu muito com esses acontecimentos. Yeon-woo rapidamente colocou seu cérebro para funcionar. Existem duas combinações de armas que posso empregar em combate. Um deles era seu estilo de combate original, utilizando sua baioneta mágica e a daga de Karshina como armas principais e usando pulseira negra como secundária. E o outro era Vigrid e Aegis. As habilidades destrutivas de Vigrid e o controle de multidões de Aegis seriam úteis em batalhas de grande escala. Yeon-woo caiu na gargalhada enquanto planejava seus combates futuros. Um item sinistro e um item sagrado. Eles eram a avaliação da Fênix sobre desespero do Rei Negro e Égide. Ao mesmo tempo, ela disse que a pulseira estava mais perto dela, enquanto o escudo estava longe dela. Como mencionei anteriormente, há apenas uma linha tênue entre mim e a sua pulseira. Mas o escudo é exatamente o oposto, pois eu, uma fera lendária, não vivo de acordo com as regras das divindades. Olhando para a reação confusa de Yeon-woo, Phoenix soltou uma gargalhada antes de continuar sua explicação. Uma coisa é certa. Não é comum que a torre conceda a alguém artefatos tão distintos ao mesmo tempo. Você pode querer descobrir por que a torre recompensou você com esses itens. Embora sua explicação ainda parecesse um enigma, Yeon-woo ainda agradeceu a Fênix por lhe dar ótimos conselhos. Oh, antes de você ir, tenho um favor a lhe pedir. Yeon-woo inclinou a cabeça para o lado. Todos os meus 3 filhos acabaram de nascer de suas conchas, assim como meu filho mais novo que você salvou. Já, surpreso com o quão cedo era, Yeon-woo pensou que teria sido um grande problema se ele tivesse devolvido o ovo um pouco mais tarde. Sob sua máscara preta, Yeon-woo deu um grande sorriso. Parabéns. Obrigado. Então, sobre o favor. Phoenix continuou após uma breve pausa. Você poderia gentilmente dar um nome ao meu filho mais novo?